Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nessa semana estamos dando continuidade a uma série de comentários da nossa lição do segundo trimestre de 2019. É um projeto da Igreja Assembleia de Deus, presidida pelo pastor Luiz Lázaro, qual tem nos apoiado, tem nos autorizado e qual também deixo o meu abraço. Também deixo abraço para a nossa amada igreja aqui na sede, aos nossos irmãos das congregações e também nossos irmãos internautas. Nós estamos dando início, nessa semana, à lição de número 4, a quarta lição, que tem o tema O Altar do Holocausto. Nós estamos vindo de uma série de lições e iremos deixar gravado alguns comentários para os irmãos depois ter acesso na página da igreja e queremos dar início introduzindo aqui o contexto áureo da lição. O texto áureo está registrado na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22. A verdade prática diz também que na cruz o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos diante de Deus. A leitura bíblica em classe está registrada em Êxodo, capítulo 27, versos 1, 2, 6 e também o 7. Um dos ensinos fundamentais do Novo Testamento é que Jesus Cristo é o cumprimento fiel do Antigo Testamento. E o livro de Hebreus mostra a Cristo sendo herdeiro e superior a tudo o que Deus falou através dos profetas. Então nós vemos o autor dos Hebreus, nós sabemos quem escreveu os Hebreus, mas apresentando Jesus superior aos anjos, superior a Moisés, superior aos sacerdotes, superior inclusive ao tabernáculo. Glória a Deus. Jesus é superior. Hoje a lição de número 4 irá nos apresentar o altar do holocausto, que é o tema desta lição. Meus amados, não é nosso propósito passar todo o conteúdo da lição, porque o tempo não é suficiente, ficaria grande o nosso comentário. E as lições você vai acompanhar em casa, no seu estudo e também na sua sala de aula, na sua classe de escola dominical. O objetivo geral da lição de número 4 é mostrar que o altar do holocausto aponta para o Calvário. Ao examinar com atenção o estudo sistemático desta lição, analisamos que, em princípios de tipologia, o estudo cuidadoso do Antigo Testamento revela elementos chamados tipos, que do grego significa typos, que tem seu cumprimento na vinda de Jesus Cristo, que é o antítipo, ou seja, aquilo que é antes, aquilo que é o modelo, que é anterior ao tipo. A referência de João Batista a Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme está escrito em João, capítulo 1, versículo 29, está relacionado a Levítico, capítulo 16. Depois você pode conferir na sua Bíblia, Levítico, no Antigo Testamento, não se esqueça. A referência do apóstolo Paulo a Jesus como nossa Páscoa, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, revela que o sacrifício do Cordeiro Pascal profetizava a morte de Cristo. Profetizava a morte de Cristo em nosso favor, conforme está escrito lá em Êxodo, no capítulo 12, versículo 1 ao 14. Na instituição da Páscoa. São pessoas, eventos
ou objetos do Antigo Testamento que apontam para a redenção. Agora iremos falar sobre os objetivos específicos da lição de número 4. Que são esses objetivos? Primeiro, conceituar ou definir o altar do holocausto. Como era esse altar? Que forma ele tinha? Quais materiais foram usados para a sua construção? Quais foram as suas medidas? É sobre isso que nós iremos falar nesse primeiro objetivo específico da lição de número 4. Primeiro vamos começar a falar da sua tipologia. O altar do holocausto era a maior peça do tabernáculo. Apontava para a cruz de Cristo Jesus. É da cruz que fala o grande altar do holocausto. O altar do holocausto onde diversos tipos de animais eram imolados cotidianamente. Tudo isso apontava para Cristo Jesus. Essa é a tipologia do altar do holocausto. Agora, aonde exatamente ficava localizado o altar? O altar do holocausto ficava exatamente à entrada do átrio do tabernáculo. Era o primeiro objeto encontrado por aqueles que iam ao tabernáculo. Isso nos revela que para chegar-se a Deus, o pecador tem de passar primeiro pelo sacrifício do Cordeiro de Deus, que foi imolado na cruz. Portanto, é preciso aceitar Jesus como seu Salvador. O altar de bronze servia para duas finalidades básicas no contexto dos rituais dos sacrifícios de animais. Primeira finalidade, servia para os holocaustos por pecados cotidianos. Segunda finalidade, servia para a expiação do pecado uma vez por ano. E as ofertas queimadas eram feitas sobre o altar de bronze 2 vezes por dia, uma pela manhã e outra à tardinha. Agora vamos comentar sobre o segundo objetivo específico da lição de número 4, que é explicar as 4 pontas do holocausto e o sentido de redenção. Bem, meus amados, a linguagem figurada das 4 pontas, que se pareciam também com chifres, prefiguram coisas e experiências do Novo Testamento. As 4 pontas denotavam autoridade espiritual. Na Bíblia, os chifres simbolizam força, poder e autoridade. No altar dos sacrifícios havia 4 pontas, como já dissemos antes, e quando o sacerdote tomava o sangue do animal, ele aspergia o sangue nessas 4 pontas. Podemos dessa forma interpretar a tipologia das pontas do altar, significando 4 elementos da nossa redenção. O primeiro significado do alcance da redenção chama-se propiciação. Propiciação é o ato de obter de alguém e de sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar sua ira com sacrifícios. E isso acontecia quando um sacerdote imolava um animal inocente e retirava o seu sangue em uma bacia, e então era feita a oferta pelos pecados.
E hoje, meu amado irmão, por meio da morte de Cristo, é feita a propiciação para cobrir o pecado do homem, conforme está escrito em Romanos capítulo 3, versos 24 ao 26. O segundo significado da redenção, simbolizado nas 4 pontas, chama-se substituição. Entendemos esse aspecto quando lemos Levítico 16. Depois você vai conferir isso na sua Bíblia. O sacerdote colocava as mãos sobre a cabeça do animal para o sacrifício. Esse deveria ser um macho sem defeito. E então o sacerdote confessava os pecados do pecador com a sua oferta. Na nova aliança, Jesus Cristo levou sobre si a culpa do homem e ofereceu-se para o sacrifício na cruz do Calvário. Você pode conferir em isso que eu estou dizendo em Isaías, capítulo 53, versos 4 ao 6, e o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, e ainda 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. O terceiro significado da redenção, simbolizada nas 4 pontas, chama-se reconciliação. Meu amado, o altar foi o único lugar onde Deus se encontrava com o povo de Israel para a reconciliação. Uma vítima inocente era consumida e queimada, e somente o sangue era retirado e colocado em uma pequena bacia para ser levado ao lugar santíssimo. Observe coisa interessante, o qual era aspergido sobre o propiciatório, conforme está escrito em Êxodo capítulo 29, versículo 11 ao 14. Na nova aliança, esse ritual, esse rito, nos ensina que a cruz é o único lugar onde Deus tem um encontro com o pecador, perdoado e reconciliado mediante o sangue da expiação. Você pode conferir na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 12, e também na Epístola aos Romanos, capítulo 5, versos 10 e 11. Agora, meus amados irmãos, já estamos quase concluindo o nosso comentário. Colocando aqui o quarto e último significado da redenção, simbolizada nas 4 pontas, que se chama redenção. Redenção implica o pagamento de um preço pelo resgate. E na nova aliança, a morte de Cristo foi o preço de nossa redenção, conforme escrito em Mateus capítulo 20, versículo 28, depois você confere. Eu quero destacar o terceiro objetivo da lição de número 4. Assinalar ou pontuar que o altar do holocausto é uma imagem do Calvário. Louvado seja Deus. Concluo os comentários desta 4ª lição no terceiro e último objetivo específico, pontuando que o altar do holocausto é a imagem do Calvário e é uma tipologia de Jesus Cristo que na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Você, se quiser ir à presença de Deus, é necessário percorrer por este caminho, passar pelo altar de cobre. Jesus Cristo lá na cruz, que morreu por você, morreu por mim, mas ressuscitou
e deseja que você seja salvo. Meus amados, terminamos essa nossa quarta lição e meu desejo é que você seja edificado. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu rogo as suas orações pela minha família, minha esposa, meus filhos e também rogo orações por mim. Deus sabe que preciso. Um abraço e a paz do Senhor.